Olá, estudantes da doutrina, boa noite. Bem-vindos ao último capítulo do livro Nosso Lar. Hoje vamos encerrar o estudo deste livro, mas não se preocupem, nós vamos dar sequência ao estudo. Vamos continuar com esta coleção do André Luiz. E hoje, com muita alegria, vamos ler este último capítulo, refletir sobre este caminho que André Luiz fez desde a chegada à colónia até agora. Vamos ver o quanto de progresso houve e o quanto de entendimento também. Vamos dar início com a nossa prece e vou pedir a todos que possam ir achando uma posição confortável, ir elevando o pensamento, fechando os olhos. Vamos escutar o nosso irmão Felipe. Amado Jesus, uma vez mais, aqui nos encontramos hoje no exercício de abrir o nosso coração para que possamos sentir e antever como é bom amar, como é bom auxiliar, como é bom aprender e trabalhar. No exercício da leitura, no exercício do convívio com os nossos irmãos amados, que possamos aprender a compreender, que possamos compreender e aprender a discernir, que possamos aprender a identificar e a observar, que possamos fazer em nós as tuas palavras e o teu sábio conselho de orar e vigiar. Orar buscando forças nos momentos de prova e de fraqueza, vigiar em todos os momentos da nossa vida, para que o nosso roteiro seja só um: o teu caminho, a tua verdade e a tua luz. Que o teu amor, Mestre, nos continue a inspirar, hoje e sempre, graças a Deus. O livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali
não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda a criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colónia. Clarencio me acolhera com um devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia, célere, no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhado em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de facto me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colónia dispõem do poder de volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento a minha experiência dolorosa, comunicava-lhe
meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desaparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: Não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando uma estranheza, acentuou: Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E, à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda a parte, se há quem necessita aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicámos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei ao nosso lar, em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se afirmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente
mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana chegara ao termo da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho do nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia, a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Laxínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da vontade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Fim. Olá, boa noite a todos, os que estão aqui no grupo, aos que nos assistem. É com muita satisfação que nós nos encontramos aqui mais uma vez para mais uma leitura. E que leitura! Não é? O André nos surpreendeu durante o estudo e não teria que ser diferente, não é? Não só com a emoção da conquista que ele teve, não é? Mas também com cada detalhe que ele partilhou com a gente nesse capítulo. E nós, como sempre fazemos, nós vamos fazer um pouquinho, vamos explorar um pouquinho do capítulo, e depois nós iremos conversar um pouquinho. Muito bem. Cidadão de nosso lar. Uma das coisas que André comentou neste último capítulo, ele disse, em nosso lar atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum. No treinamento de elevação, a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes queridos se convertiam em verdugos. Ele não estava naquele ambiente do nosso lar, não é? Ele se encontrava aqui próximo, não só próximo aos familiares, mas ele se encontrava na matéria, né, mais densa. E nós vimos que o André ele menciona duas coisas muito importantes com relação ao alimento no livro. No início, quando ele se encontrava no umbral, ele menciona que ele sentia fome e sentia sede, mesmo quando estava desencarnado. Foi aí que nós aprendemos com ele que nós, quando desencarnamos, somos uma cópia perfeita do que somos aqui encarnados. Então, era natural que as paixões e o que ele, como ele se sentia quando encarnado, ele passou a sentir desencarnado. E depois nós vimos um capítulo inteiro sobre as manifestações que houveram em nosso lar
correlação dos moradores que queriam, porque queriam o alimento, né, que era muito parecido com o nosso. Eles não queriam a água, eles não queriam a sopinha, não é que o André fala sobre a sopa. Eles queriam comida, né? E nós vimos quão perigosa foi essa manifestação, e nós vimos aí o que aconteceu. Mas é interessante que André, ele começou a se sentir fraco agora, porque ele já não estava naquele envoltório de energias que ele tinha em Nosso Lar. Então, era normal que ele se sentisse assim, não é? Outro item interessante foi compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. André ele começou a se recordar do que ele havia aprendido com os amigos de Nosso Lar. Ele faz menção, quase em um parágrafo, sobre todas aquelas pessoas que passaram por ele. O que é super interessante, porque nós também nos recordamos da mãe dele, né? da dona Laura, do Lísias, da história de cada um, o que é super interessante. O interessante também sobre essa questão é que todos nós, enquanto encarnados, temos essa menção de criar propriedade, ter as pessoas como propriedades nossas. É a minha esposa, é o meu filho. E André nos lembra que nós somos todos irmãos, não é? Aqui nós somos todos irmãos. E nos ajuda, então, a perceber a questão da obsessão por um por outro, ou o ciúme de um por outro, não é? Pelos cônjuges, pelos amigos. Nós somos todos irmãos em Cristo. Lembrei-me como me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai. E nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamentos minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. André, ele se lembrou, se recordou que através da prece ele poderia se conectar em busca de auxílio. E buscou por Narcisa nesse assunto, nessa ocasião. E não é isso que nós repetimos constantemente em nossos estudos? Que por meio da oração nós nos conectamos ao auxílio, nós nos conectamos com a paz, nos conectamos com o amor, nos conectamos, não é? Diretamente com o plano espiritual. Aqui, nesse relato de André, levou 20 minutos até que ele sentisse a presença de Narcisa ali ao lado dele. Quantas vezes nós podemos utilizar da prece, não é só para pedir auxílio, olha, venha me ajudar, mas para se lembrar, para se recordar dos entes queridos que já partiram. Que maravilha, não é? Muito, muito maravilhoso. Muito também interessante, quando a presença de Narcísia, é que a Narcísia, ela começou a falar uma língua estranha, ela levou André para recarregar as baterias, levou André até a mata, né, perto das árvores, e começou, ele encontrou alguém que falou em outra língua, que André não entendeu. Então, faz a gente entender que talvez não fosse português. E essa questão, ela traz aí um ponto muito interessante para a gente poder, porque muitas coisas se tornam mitos, outras se tornam crendices, mas na maior parte das vezes os anos passam e com a evolução do homem, muitas histórias que são verdade, elas se perdem pelo caminho, não é? E é interessante que nós não nos damos conta que tudo ao nosso redor é energia.
O homem não se dá conta que tudo é energia, gera energia, recebe energia, é uma troca sem parar, não é? É um círculo vicioso. E ela fala, ela ensina a André que não é só o homem que dá e recebe esses fluidos energéticos, né? Que a natureza, ela também pode ser utilizada para isso, porque Deus não faz nada sem propósito. Nada é por acaso, não é? E ela diz, não só o homem pode receber fluidos e emiti-lo, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Vocês concordam? Vocês acham que vocês entendem que tudo ao nosso redor é energia? É isso que nós temos aprendido no nosso estudo da mediunidade, é isso que nós temos aprendido com Kardec, não é? Com André Luiz, sobre a energia. André diz: voltei a nosso lar em companhia de Narcísia e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. André conseguiu volitar. Ele, no início do livro, né, ele explica também aqui nesse capítulo que o motivo pelo qual muitos espíritos da colônia não volitavam e utilizavam a aerobus é porque os outros não conseguiam volitar. Olha que bonito. É como se eu consigo conduzir o carro, você não consegue, então eu vou caminhar com você até que você aprenda a conduzir e nós possamos conduzir juntos. Não é interessante? Então, continuando, nós vamos ver aqui uma questão que Kardec nos traz. Nós vamos explorar essa questão, 963. Pois muitos de nós, em algum momento de nossa vida, já nos perguntamos: será que Deus se lembra de mim? Ou talvez tenha perguntado: será que Deus sabe mesmo que eu existo dentro de bilhões de vidas nesse planeta? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas grande parte de nós já teve essa dúvida. E nós aprendemos com o Espiritismo que sim. E nós vimos que Kardec, ele não se esqueceu de nada, né? Ele foi muito, muito, muito sábio em todas as perguntas que ele fez. E aqui, nas Penas e Gozos Futuros, no capítulo 2, na questão 963, ele faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? E o Espírito de Verdade responde: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. Ainda neste mesmo pensamento, André faz um relato. Ele diz: como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Confesso que eu me emociono com essa afirmativa, porque Deus nos dispõe de todas as ferramentas que nós precisamos durante a nossa vida. Ele sempre nos oferece com tanto amor,
meios de nos reformarmos, de nos auxiliarmos, de nos auxiliar em todos os momentos de nossa vida. Nós aqui, às vezes, com a nossa imaturidade espiritual, na maior parte das vezes, nós não conseguimos compreender. Por quê? Pois o auxílio nem sempre vem de forma confortadora. Muitos de nós somos auxiliados ao não vermos concedidos os nossos desejos. Muitas vezes, Deus nos auxilia por meio das dificuldades que nós enfrentamos, e é o que Emmanuel nos ensina na próxima leitura. O título desse texto é Proteção de Deus, e está no capítulo 60 do livro Rumo Certo. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel diz assim: clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura aparece nos dias de caminho claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-los nos lances mais adversos. Às vezes, o auxílio do todo misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra as quedas espirituais em viciação ou loucura. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós à feição de corredores para a morte prematura. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também um sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe aflitivo que nos colhe de assalto. Encontra-se no amor de nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos ou no caminho dos familiares, mas igualmente na crítica dos adversários, no tempo da solidão. Na separação dos entes queridos ou nos dias ou nos dias cinzentos de angústia, que nuvens de lágrimas nos repressam os olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante, até o dia da perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Pensa nisso, e toda vez que te sacrifiques ou lutes, de consciência tranquila, ou toda vez que te afliges e chores, sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus, impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Nós vimos a transformação de André pelo sofrimento, pela dor. Ele chorou, ele esperneou, ele questionou. Por que eu não posso ver minha Zélia? Por que eu não posso ver minha Zélia? Como é que eu vou trabalhar nisso? Eu sou um médico, isso é trabalho de enfermeiro. E foi nessa transformação, a paciência dos amigos, não é? Nas conversas com Dona Laura, no trabalho ativo nas câmaras, que André foi se transformando e terminou aí essa etapa da vida dele. Que às vezes, quando nós pedimos a Deus providência, as providências vêm, mas nem sempre vêm numa caixinha rosa com lacinho, às vezes vêm em forma de sofrimento. E nós aprendemos com esse sofrimento. E se nós aprendermos com esses sofrimentos de cabeça erguida, sem reclamação, um dia nós também seremos como André, recebido com 300 ou mais irmãos para nos felicitar pela obra que nós conseguimos
desenvolver. Seguindo quase ao fim, até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Não que André deixou de ser aí um pupilo, porque o aprendizado continua em todos os livros, ele continua aprendendo e nos ensinando. Mas agora ele já não estava ali naquele lugar de aprendizagem, ele já era um cidadão de nosso lar oficialmente. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino. Para que tanta coisa? Eu não fiz quase nada. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei meus braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. E nós também, com o André, nós estamos muito, muito alegres com as conquistas dele. Agora nós vamos ver aqui o último. O meu agradecimento a todos vocês, eu fico até emocionada. Eu aprendi muito com vocês durante os estudos, cresci, amadureci, e foi com o SEDEC, foi com esse grupo maravilhoso que nós conquistamos só um pedacinho mínimo, e não iremos parar por aqui. Não é? Vamos continuar com o mesmo intuito, que é aprender, para podermos nos refazermos, nos agradecer, juntos, um ensinando o outro, um apoiando o outro nos momentos mais difíceis. Esse é o nosso convite a todos que participam conosco dos nossos estudos. Grande abraço a todos vocês. Eu vou passar a palavra a todos os outros participantes do grupo para poderem partilhar aí um pouquinho da experiência de cada um, para nós podermos terminar. Muita gratidão. Obrigada a nós por pela tua paciência e também por teres tirado um bocado do teu tempo para estar aqui conosco. E foi muito bom aprender um bocado mais e tentarmos perceber que uma pessoa que não acreditava em Deus e que não tinha conhecimento nenhum conseguiu chegar onde chegou. E isso também dá-nos esperança que nós, que somos que não sabemos quase nada, falo por mim, que ainda é muito difícil pegar num livro e ler e perceber o que está ali escrito, dá-me um bocado de esperança de saber que também possa um dia chegar a esse ponto de perceber e falar e de conseguir ler uma obra inteira e perceber do princípio ao fim e ter esse conhecimento. E adorei. Obrigada. Beijinho grande. Bem, eu gostei imenso de cada capítulo, porque não é só a obra do nosso lar, não é a mesma coisa que estar a ler o livro. É todo um estudo, uma preparação, a espiritualidade, a intuir, todas
as leituras complementares, tudo aquilo que nós falámos, questionámos, discutimos, tudo contribuiu para fazer deste estudo um momento que nos ajudou bastante a crescer, a entender e principalmente para a união não só deste grupo em particular, mas eu acho que dos cristãos. É preciso cada vez mais a união dos cristãos no mundo. E este estudo, acho que abriu uma porta. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a todos os que contribuíram por, eh, por prepararem sempre este espaço a cada segunda-feira, na espiritualidade e aos encarnados também, não é? Porque custa muito, apesar de nós sermos os primeiros beneficiados quando preparamos um estudo, porque vamos mais fundo em certas questões, estamos sozinhos a pensar certas coisas, fazemos sempre uma reflexão em algum momento que estamos a viver na nossa vida, mas ainda assim agradecer a quem teve a persistência de fazer semana após semana esse, essa preparação de tanto trabalho. E ao longo do livro nós vamos percebendo uma coisa que é muito importante, que também aconteceu com este estudo, se vocês assim o virem, que é tudo na nossa vida é evolução. Nós hoje estamos num determinado degrau, amanhã podemos avançar para um outro se assim o aceitarmos. E se repararem, se formos ver os primeiros vídeos, o estudo começou numa determinada linha e terminou numa linha totalmente diferente. Como aqui já foi dito, já não estudamos só o nosso lar, mas estudamos também o Livro dos Espíritos, estudamos outras obras complementares, cada um de nós vai buscando outros conhecimentos. Então, aquilo que nós podemos trazer, aquilo que eu posso retirar deste estudo e deste livro é, se nós quisermos ultrapassar ou se nós quisermos realmente evoluir, nós vamos sempre encontrar uma maneira de o fazer. Agora, para isso já sabemos, já é uma coisa que não é nova para nós, aqueles ditames do costume que é preciso renúncia, é preciso humildade, é preciso dedicação, é preciso trabalho e tantas outras que eu agora não vou estar a dizer todas porque não as sei todas e porque me ia esquecer de alguma coisa de certeza. Mas acima de tudo é isso e um grande obrigado pela vossa companhia. Então, já está. Já agradeceste. Minha mãe escreveu e depois eu estive aqui a ler. A Dona Maria sempre falando demais, né? Eu sei. Pode não falar tanto, mas rir, ela ri. Passa o estudo inteiro a rir. Não, foi muito bom todo este estudo e acompanhar o caminho do André, né? Desde que ele chegou à colónia, passando pela sua adaptação ao plano espiritual, todo aquele conhecimento novo, o processo de cura, passando pela alimentação, pelo bosque das águas que nos trouxe aqueles conhecimentos maravilhosos, a reflexão sobre a oração, caminhámos também conhecendo os planos, o umbralino, o umbral, as trevas, falámos tanto sobre as artes e sobre a música, sobre a pintura, e ao longo desse caminho todo foram-nos sendo apresentados também muitos casos, não é? O caso Tobias, a jovem Heloísa, e tantos outros mesmo. Hã?
Dona Laura. Dona Laura e o esposo dela, o Ricardo, e ao longo desse tempo todo nós fomos vendo como todos esses casos que foram apresentados ao André o foram preparando para vários momentos que ele agora começa a enfrentar, não é? Com a própria família, todo esse coisas que ele em capítulos atrás dizia que não era capaz de fazer ou capaz de suportar ou entender, como o caso de Tobias, por exemplo, e agora confrontado com uma situação similar, ele já tem uma percepção completamente diferente. E este estudo que nos impulsionou também a procurar realmente mais informações na doutrina espírita, não é? Leva-nos a querer saber mais, a querer procurar mais, a querer entender e principalmente vai transformando muito os nossos dias. Vai mesmo transformando os nossos dias. Porque esses ensinamentos que nós lemos aqui, tudo aquilo que partilhamos, fica guardado em nós e nas várias situações que às vezes com que somos deparados, vem aquela lembrança fazendo com que nós passamos a agir com esse novo conhecimento que adquirimos e transformando os nossos caminhos. Eu quero muito agradecer por esta oportunidade deste estudo, a todo o grupo, aos mentores que nos vão guiando e abrindo o nosso entendimento para que mais tarde, lendo novamente o nosso lar, novas compreensões venham. Obrigada. Ai, se a emoção me deixar falar, ela não embargue a minha voz. Quando surgiu a ideia de fazer esse estudo, começou-se pela humildade da Jaque, a perguntar a mim, para que eu falasse com a espiritualidade, com os mentores da casa, se poderia fazer o estudo. Eles prontamente acederam ao pedido dela e autorizaram que ela coordenasse esse estudo. E para quem tem notícia um pouco do que a Jaque passa e estava passando naquele momento, ver a fênix renascer. Renascer das cinzas do desespero para a alegria desse momento final. E o que nós deveremos tirar do estudo desse livro é o nosso futuro espiritual, união. O Centro Espírita de Pai Tomé chamava Unidos para o Bem, chama Unidos para o Bem. E nós, unidos, pequena quantidade de corações no plano material, mas uma enorme movimentação no plano espiritual, preparando as lições, intuindo a ir buscar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas outras obras de Miramês e outros que participaram desse estudo, foi nos dando a bagagem espiritual que a gente necessitava para cada momento da nossa vida. Muitos corações foram consolados, muitas dúvidas foram esclarecidas. Muita preparação foi feita ao ouvir as palavras do nosso querido amigo André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E quando nós notamos que havia sempre alguém envolvido em uma situação, um ou outro, um esclarecimento, uma palestra dos ministros. Então, aquela coletividade de nosso lar, que recebeu o André Luiz como cidadão de nosso lar de braços abertos, vem espelhar para nós o que é o trabalho coletivo.
o que é o trabalho da fraternidade, o que nós vamos encontrar no mundo regenerado, que é a fraternidade, que é o trabalho em movimentação. Ele, no fim, ele fala, eu não sou digno disso, eu não fiz nada, mas olha, só de não ter decepcionado aqueles corações que apostaram na sua recuperação, que apostaram no seu desenvolvimento, a vitória é do grupo, não é de um ou de dois, é do grupo. A vitória é do nosso grupo de estudos da doutrina espírita, apadrinhado por Casimiro Cunha. A vitória dos 200 ou mais que receberam André Luiz é uma vitória de tantos outros espíritos que foram esclarecidos nesse estudo, que foram consolados, que foram encaminhados para a reencarnação ou para instituições outras de tratamento. Aqueles que não sabiam que se podia alimentar pelo ar e pela água, ficaram a ter o conhecimento dela. Então, a vitória do grupo, inimaginavelmente grande entre nós e o plano espiritual. Assim viveremos no mundo regenerado, em trabalho coletivo rumo à evolução, rumo de volta à casa do nosso Pai. Não esquecendo, como no último capítulo, Narcisa invoca os trabalhadores das florestas, que as plantas, elas trazem a seiva que pode curar as nossos males, pois que nós já fomos vegetais um dia, já destilamos a seiva que conserva a saúde, produzimos o ar que respiramos através da fotossíntese e mais, muito mais. A criação divina, como diz a questão lida aqui do Livro dos Espíritos, ele ama cada criação sua, cada uma delas, não só no homem racional, mas na árvore, na flor, na gota do orvalho que rega aquela planta sutilmente pela manhã. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade do aprendizado. Agradecemos a Deus por fazer parte da família universal, por ter Jesus como irmão, mestre, modelo e guia, por ter Deus como nosso Pai. Obrigado a todos vocês por fazerem parte desse centro de estudo e obrigado a Deus por permitir que ele exista. Sim, seja. Que assim seja. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, em agradecimento a todos. Obrigada às palavras do meu pai, muito obrigada. E obrigada a todas a espiritualidade. E nós vamos então agradecer com uma prece para encerrar o nosso estudo. Meigo, Rabi da Galileia, tu vieste e ensinaste-nos o que é o amor. Ensinaste-nos o que é a fraternidade. Ensinaste-nos o que é o companheirismo. Deste-nos indicações de como proceder ante a todas as situações da vida. Ensinaste-nos a encarar o desenlace corporal como vida eterna. Ensinaste-nos a viver em plenitude das tuas palavras. Ensinaste-nos a ser humilde. Destinaste-nos a esperança.
o amor e o louvor a Deus, nosso Pai. Ainda estamos aprendendo, mas as lições que participamos não serão esquecidas nunca mais. Deixai, Senhor, que possamos prosseguir unidos em Teu nome, agradecendo sempre a disposição dos nossos amigos espirituais, que como prece sentida que devemos fazer, aguardaremos 20, 30, 40 minutos, hora ou dias, mas de acordo com o nosso merecimento, a resposta de nossa oração virá. Então parte agora do nosso coração, unidos em uníssono, elevando o nosso pensamento. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás, por tudo que ainda nos dará. E assim seja. E assim vamos nos despedindo. É só um até logo. Nós estamos dizendo adeus. Nós estaremos em breve, se assim Deus o permitir. Continue acompanhando aí nas nossas redes sociais. Nós estaremos abrindo inscrições para os estudos que se iniciarão em breve. E se vocês tiverem alguma dúvida, sempre podem nos enviar mensagens se for necessário. Ah, Luquinhas! Cantando. Eu vou deixar, não é, o pedido para vocês, que vocês possam aí deixar aí um like no nosso vídeo, compartilhe com alguém que você acha que irá gostar e necessitar, precisar aí ver e aprender conosco dos nossos estudos. E eu vou me despedir, mas não antes de pedir a Deus que traduza os meus agradecimentos a todos vocês em renovadas bênçãos de alegria e paz. Até um dia. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.